Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Mais uma vez nós vamos ter a oportunidade de vir à Casa Espírita, a nossa Uniluz, para que a gente possa escutar, estudar, procurar compreender o Evangelho de Jesus e essa doutrina que consola e esclarece. Quando a gente adentra a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, em muitas de suas máximas, nós trazemos já os nossos conceitos, porque ouvimos nas diversas religiões em que a gente segue. A maioria, às vezes, vem do catolicismo, e também não temos teoria nenhuma. Escutamos apenas, achamos bonito e ficamos a seguir ou tentar compreender. Basta a gente verificar, que foi o meu caso, por exemplo, que fiquei muito admirado quando cheguei na doutrina espírita sobre o esclarecimento dos pobres de espírito. Meu conceito era completamente diferente. Eu olhava para uma pessoa, quando se falava, eu inclusive, me desculpe até o termo, é como se eu estivesse xingando ela. Isso é um pobre de espírito. E achava que estava corretíssimo. Surpresa minha, quando comecei nos primeiros passos na doutrina espírita, que me disseram que pobre de espírito, na realidade, era aquele que estava muito à minha frente. Era aquele que era humilde, condição necessária para que se evoluísse e se compreendesse o Evangelho de Jesus. O tema da noite não é diferente. Eu fui procurar saber alguns conceitos sobre porta estreita, porta larga. Na realidade, Jesus está nos apresentando a porta estreita, porque a porta larga é íntima de todos nós. Todos nós a conhecemos. O que ele está apresentando é a porta estreita, que até então nós ficamos surpreendidos. Então, tenho apenas, só para contar um caso, eu estava lendo aí, alguém interpretou a porta estreita e porta larga nos primeiros dias da doutrina espírita assim. Está vendo? Cuidado, olha o que o palestrante está dizendo. Olha o que Jesus afirmou. Que nós procurássemos a porta larga e não, aliás, procurássemos a porta estreita e não a larga. E houve um comentário, olha, quando nós desencarnarmos, lembre, não esqueça desse ensinamento. Assim que desencarnar, você vai se apresentar duas portas para você. Não esqueça, você tem que procurar a estreita. Mostrando completamente o equívoco de todo o ensinamento de Jesus. Era um esclarecimento que a pessoa compreendeu assim. Como eu compreendi também que ser pobre de espírito era aquele que estava muito distante ainda de procurar a bondade, a compreensão, estava muito distante. Eu estava na frente. E hoje, o tema Porta Estreita, nós vamos conversar para a gente poder entender o que Jesus estava procurando nos alertar na realidade. Então, o que seria a porta estreita? Que está lá no capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte: porfie, ou seja, porfiar quer dizer, não desanime, viu? Por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí Kardec vem e esclarece. Esclarece o codificador. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Emmanuel,
no livro Espírito da Verdade, traz um esclarecimento para nós sobre o assunto. Porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. Porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perda de tempo. Quando a gente olha assim, meu Deus, olha, então eu tenho que procurar seguir a porta estreita. Mas Jesus afirmou que poucos a procuram. Mas a ideia que tem é que, olha, então acabou, nós estamos perdidos. Mas Jesus traz um consolo enorme. Olha o que ele diz. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Está em Lucas capítulo 15, no versículo de A a 7. É interessante essa parábola. Se puderem ler a parábola, é muito interessante. É a parábola da ovelha perdida. Dá um esclarecimento fantástico sobre o que Jesus está querendo dizer para nós. A doutrina espírita, ela nos traz que todo o ensinamento de Jesus, todo o ensinamento de Jesus está ao nosso alcance. Nada nos impede de seguir Jesus. Não dependemos dos outros, só dependemos de nós. Todas as máximas do Cristo é roteiro que nos possibilita alcançar os reais objetivos de nossas reencarnações. Se nós formos observar, ele está mostrando como deve ser o nosso comportamento. Jesus faz a interpretação da lei de Deus, que nos possibilita sermos felizes. E o que ele nos pede? O que a doutrina nos mostra? Que quando a seguimos, nós vamos seguir esse ensinamento de Jesus. Nós vamos progredir, avançar, aperfeiçoando as asas do sentimento e da sabedoria. O nosso crescimento está fundamentado nessas duas palavrinhas: sentimento e sabedoria. Que é conhecido por nós espíritas como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Quando a gente vai ler as obras, está lá, olha o adiantamento moral. O que é preciso para fazer o adiantamento moral? O que é preciso para fazer o adiantamento intelectual? E a gente percebe que o adiantamento intelectual, ele é muito mais fácil do que o do sentimento, o moral. Porque, normalmente, nós, na nossa educação, nós procuramos muito ter vários segmentos de instrução intelectual e pouquíssimos incentivados ao moral. Por isso que a gente acaba ficando, como a asa não está perfeita, a gente roda e toma encarnação. E vamos reencarnar. Porque enquanto nós não equilibrarmos, a gente não vai dar esse avanço realmente que o mestre está esperando de nós. Falamos em reencarnação. Quando a gente vai lá no capítulo 4, item 25, tem uma pergunta que é muito interessante para a gente compreender o que Jesus estava nos conclamando sobre a questão da porta estreita. Diz assim: nesse capítulo, cujo nome tem como título "Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo", cabe aqui um esclarecimento. A doutrina espírita é espetacular. Reino de Deus, quando eu cheguei aqui na doutrina espírita, também eu achava uma coisa muito distante. Falei, meu Deus, deve ser um negócio muito difícil chegar lá. Chegar nesse reino. Aí depois a gente vai compreendendo que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Aí a gente diz assim, mas dentro de nós eu não estou conseguindo ver. Como é que o reino de Deus está dentro de mim? O que é que eu tenho que fazer para conseguir esse reino? Na realidade, ele é muito mais simples do que a gente pensa. Mais uma vez, só depende de nós.
Basta seguirmos o ensinamento de Jesus. Se nós seguirmos o ensinamento de Jesus, que é o esclarecimento das leis de Deus, a gente implanta o reino de Deus em nós. Por isso, a porta estreita. Porque todo ensinamento exige esforço e vontade. E é exatamente o que nós normalmente não estamos dispostos a fazer. Queremos as facilidades da vida. E esse reino acaba ficando difícil. Porque ele exige determinação e vontade. E a pergunta é o seguinte: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Será que é um castigo a reencarnação? A maioria de nós, quando você está casado, tem lá um companheiro não muito fiel, não muito dedicado, um verdadeiro calo, nós chamamos às vezes até de mala, é uma dificuldade conseguir ficar do lado. E vai passando os anos e alguém diz para você assim, olha, lembre-se, quando desencarnar, vai ter ele de novo. A maioria dos que sofrem não vão dizer que vão querer ficar junto de novo. Tá todo mundo amigo, eu só queria pagar logo essa cota, mas não queria mais ver de jeito nenhum. Nós aqui já escutamos tanto isso que, pelo amor de Deus, olha, lembre-se, quando a próxima encarnação vão vir juntos de novo. Deus me livre. Eu quero distância porque já sofri demais. Normalmente funciona assim as respostas. Então, a ideia que a gente tem é que a encarnação é um castigo. Mas não é. Faz parte do processo evolutivo. Olha a resposta que é dada. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Olha o progresso lá que nós precisamos, utilizando a inteligência agora, no sentido para os dois sentidos, viu? Sabedoria e moral. Quanto mais nós estudamos, mais nós vamos compreendendo a importância de buscarmos esse sentido. Que à medida que as reencarnações vão vindo, a gente vai percebendo que o intelectual não foi usado de acordo com o moral, e por isso foi motivo de nossa queda. Aí a gente, inteligentemente, a gente vai percebendo que tem que mudar. Os que desempenham com zelo esta tarefa, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Aí nós vamos lembrar de Jesus. Como é individual, a cada um segundo suas obras. Ninguém pode fazer isso pelo outro. Cada um vai ter que fazer a sua tarefa, que Deus confiou, como ele bem está dizendo aqui, A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhe deu, que Deus lhes concede, retarda a sua marcha, e tal seja a obstinação. O que é obstinação? A teima, o cara é teimoso, que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Aí é quando se torna um castigo. Passa a ser penoso. Poxa, de novo, vou ter que voltar com ela de novo, pelo amor de Deus. Será que eu vou ter chance realmente de progredir assim? Seja mais caridoso, bota alguém mais bondoso do meu lado para me impulsionar. Mas não pense não que tem, viu? É que às vezes não enxerga. Está lá pertinho. E quando a gente volta, interessante, que a gente vai perguntar, mas eu queria tanto ficar com fulano. Aí, sabe qual vai ser a resposta? Está lá do seu lado. Você que não enxergou. Por quê? Nós devemos
captarmos exatamente o que Deus espera de nós, nós venhamos com nossos interesses. A gente esquece de tudo. Quando a gente vai ter a oportunidade de falar aqui ainda. E Jesus, ele traz uma verdade para nós que é fundamental. Para a gente poder entender o Evangelho. Olha o que ele diz. Ó. É aí que, quando a gente não cumpre, que relaxa, que a gente fica com aquela teima, aquela obstinação em não cumprir aquilo que foi programado na reencarnação, é que essas palavras valem. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último centil. Então não adianta querer burlar nem enganar. A gente vai ter que pagar essa dívida. Fez, tem que pagar. Do livro Vinha de Luz, quem quiser, é muito interessante essa lição. Ele é psicografada por Chico Xavier na mensagem 20. Ele fala sobre a porta estreita. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa mensagem. Ele começa dizendo assim: antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima a porta estreita. O cara implora, ora, está lá se preparando para a reencarnação. Ele olha, eu gostaria de fazer isso. Se eu tiver que fazer esse sacrifício, eu vou evoluir, eu vou para frente. Vai. Faça, cumpra, que você vai encontrar uma situação melhor dessa que você chegou aqui. Aí, ele estima, ele diz assim, ó, a alma estima a porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Aí, quando nós estamos na parte espiritual, nós reconhecemos a necessidade do sofrimento purificador. A gente olha e fala assim, puxa vida, se eu tivesse cumprido isso, eu não estaria nessa situação que eu estou voltando agora. Quer dizer que eu vou ter que reencarnar de novo com esses mesmos que eu fiz sofrer, ou que me fizeram sofrer, para que eu possa reparar as faltas, ambos repararem as faltas, vai ser uma complicação muito grande. Aí vem a pergunta, né? Mas será que todos que partem reconhecem imediatamente? Se afirmarmos isso, a gente não vai compreender por que tantos espíritos obsediam. Tantos espíritos não querem sair do próximo daqueles, fazendo a influência espiritual que muitos de nós sentimos e muitos de nós, às vezes, procuramos as casas espíritas para saber o que está acontecendo conosco. A gente não entende por que não saímos daquele atoleiro, porque a vida não vai para frente. Tudo é difícil. É doença, é sofrimento, é dor. Então esses espíritos, eles ficam ali nos rodeando e nos cercando. Isso é uma verdade. E são esses espíritos que não atenderam o chamamento dos espíritos amorosos e bons, que estão com essa missão de tentar trazer para que aqueles espíritos comecem uma nova preparação para a reencarnação, é que entram as reuniões mediúnicas. Muitos espíritos que chegam na reunião mediúnica, para ter essa compreensão da preparação para uma nova reencarnação, eles se sentem altamente injustiçados. E eles procuram se vingar, perseguir. E nessa ânsia de vingança e de perseguição, eles não se preparam para nascer de novo. Ficam perambulando, perdendo tempo. E muitas vezes não são anos, são séculos, para finalmente despertarem para esta realidade e começar a preparação. Aí alguém deve estar perguntando, mas todos os espíritos são assim? Não. Tem aqueles que mesmo com toda essa oportunidade, todas as oportunidades que são dadas, eles não cedem. Aí a doutrina espírita vem com uma explicação fantástica. Como é necessário nascer de novo, eles vão reencarnar. É aí que entra a chamada compulsória. O espírito encarna completamente numa situação muito difícil, mas eles vêm que a gente percebe que
ali vai praticamente estacionar em termos dessa evolução intelectual e moral, mas tem um referencial. Ao retornarem, a dor, o sofrimento, e muitos dos que o cuidaram, apesar de saber que ele não conseguia entender nada, não ouvia, às vezes não enxergava, então a situação dramática, as compulsórias são muito complicadas para os espíritos, é um sofrimento muito grande, mas tem sempre as almas bondosas que os recebem e que cuidam deles. Quando eles retornam, eles têm agora esse referencial de amor, referencial de justiça, referencial de que foram cuidados, referencial que eles não tinham antes pelo esquecimento do passado. Isso lhe tocam. Aí sim, eles se predispõem agora a ouvir as orientações e se preparar para uma nova oportunidade. Porque a dor fazem com que eles... Agora, quer dizer que se eu não seguir essa orientação, vai acontecer aquilo comigo de novo? Qualquer um de nós que passa por uma situação difícil, se alguém disser, se você não cumprir, vai acontecer isso de novo, a gente muda logo. E aí é quando vem a mudança. Mas os espíritos que estão nessas condições de poderem ser esclarecidos nas mediúnicas, é feito um trabalho fantástico nos centros espíritas. Eles chegam dizendo que não vão se afastar de maneira nenhuma. Por quê? Eles têm a convicção que estão corretos, estão certos nas suas atitudes. Eles sofreram. Realmente, muitas vezes, foram os que eles estão perseguindo, foram muito cruéis no passado. E eles guardam isso na lembrança. Por isso que Jesus deixou bem claro para todos nós. Será que nós estamos em condições de atirar a primeira pedra? Estamos. Nós temos um passar dificuldade. O esquecimento é que não permite que a gente lembre. Só que esses espíritos estão com essa lembrança. E eles ficam obsediando. Ficam tentando prejudicar. Eles não veem outra saída que não seja essa. Essa é a justiça. É a lei de Talião. Não, olha, fez eu sofrer, eu vou fazer sofrer também. E como é que na mediúnica isso se processa? Quando a gente percebe que ele não consegue entender pelo diálogo, a gente faz uma regressão. Então, aquele esquecimento, daqueles momentos difíceis, dolorosos, com que ele é que foi o algoz, vem em sua memória. É feito telas para eles verem o que eles fizeram. E eles, como querem ser justos, na realidade eles querem ser justos, da maneira deles, querem se vingar, porque eles sofreram realmente. Aí eles percebem que não estão fazendo nada diferente do que ele está querendo fazer. Ou seja, aí ele reflete, consegue se sensibilizar. E é quando vêm os trabalhadores espirituais para trazer o consolo, trazer a ajuda, e eles aí começam a receber o esclarecimento. E é quando, como diz o nosso Emmanuel, é que eles vão pedir. Eles agora vão implorar, não, eu quero reparar essa falta, eu fui muito cruel também. Percebem que não foram anjos nessa história. Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E vem logo a lembrança do ensinamento de Jesus em suas mentes. E eles se predispõem agora a seguir as orientações daqueles que estão encarregados de prepará-los para nascer de novo. Funciona assim. Por isso a importância das mediúnicas. Por isso a importância de nós, quando estivermos passando por essas dificuldades, nós orarmos por eles. Porque se por acaso eles chegam, quando a gente estiver passando, que eles vierem ao nosso encontro, nos cobrar uma dívida, que eles se julgam no seu direito, e nos encontrarem orando por eles, primeiro, não vão conseguir ter acesso em nós, porque nós estamos com uma questão de sintonia, com um pensamento mais elevado. E segundo, quem é que não fica sensibilizado, se você de repente está assim atrás da porta, pensando que o pessoal está falando mal de você, a pessoa só está elogiando. Quem é que não fica feliz com isso? Chega lá, eles vão nos visitar e de vez de nos encontrar jogando pedras, vão nos encontrar orando. Daí a importância que Jesus fala, diz para a gente, orai pelos seus inimigos. Isso é importantíssimo compreender.
Por isso que a gente tem que ter o nosso evangelho no lar, a espiritualidade, se tiver que levá-los, vão levar nesse momento. Por isso a importância da orientação, nesse momento em que tivermos, na terça-feira, quem estiver fazendo atendimento espiritual, fique com uma leitura edificante, de preferência, faça até o evangelho do lar neste horário. Pega aquele horário e vai fazer o evangelho do lar, que aí fica mais fácil. Imagine a espiritualidade. Bom, agora vamos, a oportunidade, agora veja, olha como é que eles estão. Ele mudou, ele não é mais o mesmo. Estão orando por você, pedindo a Deus que te abençoe e te ampare. É muito importante que a gente compreenda isso. Bom, aí ele continua, né? Anseia pelo sacrifício que repara os erros cometidos. Emmanuel vai dizendo, ele despertou, quando está na parte espiritual, reconhece os erros agora e começa a ansiar pelo sacrifício do reparo dos erros cometidos. É orientado a eles que não tem outra maneira. Aquele que nós fizemos sofrer, nós vamos ter que fazer o bem. E é uma dificuldade muito grande. Imagine alguém que nós perseguimos, que nós não fomos caridosos, que chegamos até a tirar a vida para a gente se aproximar de uma pessoa dessa. Que ninguém aceita. Só existe uma maneira. É através dos laços consanguíneos, ou vai ser seu vizinho, ou acontece uma oportunidade de trabalharem juntos. São diversas as maneiras que a espiritualidade vai fazer para que a gente se aproxime para poder fazer essa reparação. Reparar é fazer o bem. Isso é que é reparação. Por isso que na caridade tem os 3 itens que a gente tem que seguir. Olha, perdoar, ser indulgente, mas o bem. Sem o bem, não é caridoso. Eu posso perdoar, mas de repente alguém me procura, não, olha, eu perdoei, mas desculpe, peça para outro, viu? Não é por aí. Pelo contrário, se nós quisermos reparar realmente, a gente agora vai ter que fazer o bem. É a única maneira de nós apagarmos uma falta. É reparar uma falta, é com a prática do bem. E ele continua. Exalta o obstáculo que ensina. Ele fica vibrando. Olha, eu quero dificuldades. Eu quero dificuldades porque eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Isso lá, se preparando para reencarnar. Ele sabe a importância de que o crescimento espiritual vai ser só quando ele conseguir ultrapassar essas dificuldades, ele vai pedir. Muitos pedem realmente. E aí que nós vamos compreender porque Jesus deixou esta orientação. Se é teu olho direito que te serve de escândalo, arrancai-o e lançai-o fora de ti. Porque melhor te é que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E, se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança fora de ti, porque melhor te é que te perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 29 a 30. Aí aqui a gente compreende essas palavras de Jesus. Ele vai exaltar o obstáculo que ensina, e a gente sabe que a literatura espírita tem muitos casos de um deles, bem emblemático, da jovem que o fracasso dela foi a beleza física, e que na sua encarnação seguinte ela pediu, olha, eu gostaria de ir com um defeito para não ser assediada como eu fui e acabei caindo e foi motivo de minha queda. Então eu sei que isso vai ser uma dor de cabeça para mim. Então pelo menos me ajude, bote um defeito aí que eu consigo, para que eu possa superar mais facilmente essas dificuldades. Aí Emmanuel continua. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará a caminhos infinitos da vida. Aí, finalmente, depois de todo esclarecimento, preparação, isso está se falando de muito tempo. Outro dia nós estudávamos, só para a gente fazer uma referência, estávamos estudando sobre a mediunidade, alguns médiuns, em média,
30 anos se preparando para ser médium. Preparação do corpo físico, todo aquele preparo há 30 anos. Mas ganha o corpo físico, aí pode acontecer essa situação que ele fala aqui, ó. Obtém o vaso frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo sacrifício, exige vantagem pessoal. Veio para servir, mas quer ser servido. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si, esquecido dos ensinamentos de Jesus. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela retenção de muitos. Em Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28. E Emmanuel continua. E no sono doentio do passado, o que quer dizer? No esquecimento, esqueci, voltou, aí vem uma misericórdia de Deus. Por que é necessário? O esquecimento do passado é necessário porque vamos juntar em famílias, e a gente não pode dizer que são todos, porque na família também vem aqueles que vêm para cooperar, mas tem aqueles que realmente tiveram dificuldade no passado, por isso que se aproximam. Mas vem o esquecimento do passado, senão a gente não conseguiria estar juntos. E é nesse esquecimento do passado que Emmanuel chama mais uma vez a atenção. E no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução. Tem a oportunidade de toda uma vida. Nasceu, criou, foi criado. No caso dos médios, às vezes, como a gente tem na literatura, vai até com lar espírita, tem toda a orientação, toda a ajuda espiritual, de encarnados e desencarnados. E desvia-se. Não, isso é muito sacrifício, eu quero gozar a vida, eu vou abandonar isso. Não, eu não. Quem quiser que se vire. E larga tudo e vai embora, perdendo uma oportunidade que ele mesmo pediu. Mas, simplesmente, a porta larga, as coisas boas da vida, né, que é uma maravilha, tem tanta coisa para a gente usufruir, que acaba desviando do compromisso assumido. E ele diz, em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo, as transformações da morte. Então, quando o cara está perto de morrer, aí que ele ama, ele começa a rever valores, passa por sua vida, ele começa a fazer reflexões, porque muitas vezes ele está num leito, tem muito tempo para pensar, para averiguar, analisar. Então, quando a doença chega, a gente se desespera, porque a gente sabe que pode partir a qualquer momento. Aí começa a refletir sobre a sua situação, das suas tendências, a sua maneira de viver e de ver as coisas. E ele diz, se fosse possível voltar. Quantos nesse momento não diz assim? Poxa, chegou a velhice, no meu caso, que já estou lá com mais de 60 anos de idade, vou fazer uma reflexão. Puxa vida, eu mesmo já falei várias vezes, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quem dera que eu tivesse isso com 20 anos, com 25. Mas, já chega, acabou, o tempo passou. Agora tem que nascer de novo. Aí eu vou ter 25 de novo. Com que aflição acariciar o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotaria, então, à felicidade dos outros, a servir, a praticar a caridade, que tanto ouviu falar, mas achava que era para os outros. Aí Emmanuel diz, mas é tarde.
rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volve a entregar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Aí nós vamos entender mais uma máxima de Jesus, mais uma orientação dele. Por que que ele diz, na pergunta que fizeram para ele, na pergunta dirigida a Jesus, Senhor, serão poucos que se salvam? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe ele, soberanamente, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muito procurarão transportá-la ou transpô-la e não o poderão. Agora chegou o momento, poxa, mas quer dizer que não pode? Eu agora estou querendo, mas não pode. Vai ter que nascer de novo, se preparar para conseguir esse objetivo. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vocês a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas vossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós, aí vem a chave aqui, ó, que praticais a iniquidade. Essa é a chave, porque que a gente pede e ele recusa, não abre a porta. Nós aprendemos, nós sabemos o certo, mas não fazemos. Sabemos, através do Evangelho de Jesus, como proceder. É apenas de boca. Só falamos, mas não vivenciamos. Não utilizamos para com o próximo, que é a lei maior. É amar o vosso próximo. É a Deus sobre todas as coisas. Mas o próximo é de importância quando se pode amar a Deus efetivamente, se não amar ao próximo. E é aqui que Jesus fala, olha, praticais a iniquidade. Sabia como deveria agir, mas para os seus amigos, você cumpriu o Evangelho. Foi caridoso. Os amigos, perdão. Os amigos, indulgência. Os amigos, benevolência. Mas o Evangelho de Jesus não é só para os amigos. Ele é muito mais para aqueles que nós precisamos resgatar, para os nossos inimigos. É muito mais dirigido para eles, porque para eles é que é a porta estreita. Para eles é que nós temos que fazer esforço. Perdoar o amigo, todo mundo perdoa. Amai-vos vossos inimigos. Aí é que está o grande crescimento de cada um de nós. Nós temos que nos esforçar para isso. Mas é uma iniquidade. Eu trato um de um jeito e trato o outro de outro jeito. Isso não é justiça. Justo é se tratarmos todos igualmente. E aí faz a diferença do nosso sofrimento. Por isso que a gente tem que aprender com Jesus e vivenciar o que Ele está nos conclamando, nos informando, nos orientando, nos mostrando. Se conseguirmos vencer essas portas largas e buscarmos essas dificuldades, que não é fácil. Não é fácil amar um inimigo. Não é fácil. Se fosse fácil, reuniríamos em família, não precisávamos esquecer o passado. Mas olha a dificuldade, é tão grande que Deus compreendeu isso. Olha, eles só vão ficar juntos se não souberem o que um fez com o outro. Só vão ser vizinhos se não esquecerem. Só vão trabalhar junto se esquecerem o que fez pelo outro. Isso é um planeta de expiações e prova. Aí cabe-nos, com o conhecimento adquirido, o esclarecimento que a doutrina espírita traz, que até então, como eu disse no início, nós tínhamos os nossos conceitos, mas agora a gente tem um conceito que a lógica e a razão
permite que a gente diga, poxa, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida, eu vou seguir. Agora, precisa muito esforço. E a gente sabe que precisa muito esforço. Embora não confundamos com vontade. Porque a doutrina espírita explica que vontade é deste tamanhozinho. Esforço é uma coisa, vontade é outra. Nós temos que vencer a nós mesmos, imprimindo vontade. Buscar isso. Não, eu vou cumprir. Fulano está precisando, eu vou ajudar. E isso precisa realmente muita vontade. Bom, cabe aqui um esclarecimento, quando ele continua e diz assim, ele diz assim, a todos vós que pratiqueis a iniquidade, então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelido. Aí você, o reino de Deus, poxa, ser um castelo, Jacó deve estar num castelo, é uma maravilha, serviçais à vontade, ele está no reino de Deus. Olha o esclarecimento do reino de Deus, viu? Esclarecimento do reino de Deus são dentro de cada um de nós, para aqueles que cumpriram as leis de Deus. É uma felicidade interior. Esse é o reino de Deus, que temos que plantar em nós. E para implantar o reino de Deus, nós temos que cumprir as leis de Deus. Aí nós estamos implantando um reino. Jacó, Isaque, Abraão, eles estão felizes, mas não estão sentados em nenhum trono, não estão com ninguém servindo e abanando eles, não. É a felicidade de quem cumpriu com as leis de Deus, cumpriu com as orientações que Jesus deixou. E isso, volto a repetir, está ao alcance de cada um de nós. Ninguém pode nos impedir, porque depende tão somente de nós outros. Mas cabe aqui um esclarecimento sobre a questão do choro e ranger de dentes. A expressão choro e ranger de dentes utilizada para aqueles que não conseguiram entrar é simbólica. Significa os sofrimentos morais que o espírito endurecido obrigatoriamente terá que passar. Lembra das dificuldades que é para se fazer uma preparação para a reencarnação. Por ter optado pelo caminho do mal. Porta larga. No entanto, a duração do castigo é proporcional à persistência do espírito no erro. A partir do momento que ele diz assim, olha, eu me arrependo, acabou. Mas isso não significa que é lá só depois de desencarnado, não. Eu estou encarnado e reconheço os meus equívocos. E eu mudo. E é aí que vem o que nós mais falamos aqui na tribuna, seja quando nós nos reunimos no CAI, seja no estudo do Evangelho, é uma palavrinha que todo mundo tem aqui, parece um mantra. Chama-se reforma íntima. É quando nós temos que mudar. Então a gente fala, puxa vida, até hoje eu caminhei por esta porta, agora eu vou procurar esta. Eu vou seguir as orientações que são me dadas. Vou começar a praticar o bem, eu vou começar a ser mais paciente, tolerante, vou começar a aceitar mais as situações que me acontecem, porque sei que Deus é infinitamente bom e justo. Se isso está me acontecendo, é porque tem uma causa, e essa causa é justa, e eu tenho que me resignar. E nessa resignação, eu acabo também diminuindo em muito a minha dor, porque a revolta, ela aumenta em demais a dor. Aí ele continua. No entanto, a duração do castigo é proporcional à persistência do espírito no erro. Deus, sendo soberanamente bom e justo, não condena suas criaturas a castigos eternos pelas faltas temporárias. Oferece-lhes, em qualquer ocasião, meios de progredir e reparar o mal que elas praticaram. O Espiritismo, ele nos traz um consolo muito grande. Ele nos ensina que cedo ou tarde
Todos os espíritos, todos, não tem exceção. Lembra lá do início? Todas as ovelhas que meu Pai me confiou, Jesus, Ele vai trazer todo mundo para o rebanho. Nenhuma vai se perder. E ele continua. Jesus disse, eis que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os primeiros são os espíritos que iniciaram sua campanha, mas não fizeram esforços para evoluir. Então, foram convidados, receberam orientação, a iniquidade não permitiu que eles progredissem. A porta se fechou e eles tiveram que fazer a reforma íntima, tiveram que reconhecer seus erros e pediram nova oportunidade. De novo, naquela programação de reencarnação, e estão tendo a oportunidade de novo da porta estreita. Se voltar e escolher a porta larga, mais uma vez, e vão ser N oportunidades. Os primeiros espíritos que iniciaram a sua caminhada, mas não fizeram esforços para evoluir, então retardaram-se e ficaram para trás. Os últimos são aqueles que começaram depois da sua trajetória, mas por persistirem no bem, porta estreita, alcançaram primeiramente a perfeição. Eu vou trazer uma mensagem aqui, que é uma mensagem de autor desconhecido, e que ela mostra como deveria ser, ou como deve ser, a compreensão quando encarnados, para que a gente possa ter noção que está a nosso alcance. A mensagem diz o seguinte, é necessário, olha bem como é que é o Evangelho de Jesus, é necessário, em meio à incompreensão, não é compreensão, porque na compreensão todo mundo aceita, todo mundo se abraça, se beija, é uma festa. É necessário, em meio à incompreensão, a utilidade dos ensinamentos de Jesus. Nós nos equivocamos como achamos que o ensinamento de Jesus está tudo bem. É claro que é uma maravilha, e é também. Mas aonde nós temos que ser contundentes? O que nos faz realmente recorrer a Ele e pedir orientação como agir é na incompreensão. Quando a gente é compreendido, é tudo fácil. Somente com paciência, devotamento, ou seja, cumprir com o seu dever. Olha, eu me apalavrei a fazer isso, porque o Evangelho pede que a gente seja honesto, seja devotado. Então, com devotamento, perseverança. Não adianta iniciar um tratamento aqui no Uniluz ou um atendimento espiritual, assim que ficar, poxa, estou me sentindo tão bem, melhor, sabe de uma coisa? Acho que eu não vou mais não, porque, puxa vida, hoje tem um jogo, Vasco e Flamengo, uma novela, o último capítulo, sei lá, de uma novela que está passando, hoje eu não preciso ir não. Evangelho do Lar, aqui não tem problema nenhum, hoje eu não vou fazer, só para a semana que vem. Não, isso significa que não está com perseverança. Devotamento, perseverança, amor e caridade. Perdão, indulgência, benevolência. Alcançaremos os objetivos mais nobres. Quem se deixa levar pela ira, pela raiva, fica cego aos ensinamentos de Jesus. E isso se deve pela lei de sintonia, ao qual já temos conhecimento. Nós sabemos que se elevarmos nosso pensamento numa prece, alcançaremos os espíritos bons. Se por acaso nós nos irritarmos, ficarmos aborrecidos, vamos baixar nosso padrão vibracional. Isso é uma questão de sintonia, é isso que ele está esclarecendo. Se quisermos a ajuda, vamos orar e vigiar. Orientação de Jesus. Quando a dúvida nos assaltar, olha que informação importante. Busquemos as sagradas páginas do Evangelho, as orientações do Rabi da Galileia, e estabeleceremos, mais uma vez, a sintonia necessária com seus mensageiros que virão nos auxiliar. Olha, nós temos que acreditar nisso. Olha, fé é confiança, eu tenho que confiar que se eu pedir, eu vou obter. E que eu vou receber ajuda. Mas eu preciso estar atento, porque a ajuda pode estar próxima e eu não enxergo. Porque eu estou querendo que seja do meu interesse, tem que ser do meu jeito. E ajuda, às vezes, não é do jeito que a gente quer, não.
Às vezes está dizendo assim, ó, vai lá e dê um abraço nele. Vai lá, peça desculpa. Não, mas a ajuda que a gente quer é o seguinte, é que o outro que venha pedir desculpa. Não, a gente tem que estar atento a isso. Está na nossa mente. Vai lá, fale com ele, explique, esclareça, mostre. Não, eu não vou. Aí a gente deixa as nossas inferioridades nos reter, não orienta. E a espiritualidade, o que ela pode fazer? Ela orientou, nós não seguimos. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não nos deixemos levar pelas facilidades, pelo canto da sereia, que a gente escuta, não precisa fazer isso, não, esquece isso. Hoje, uniluz, nem pensar, orar, para que oração? Tem muita gente que vive orando aí, morreu. Então, para que você vai orar? E a gente vai embora. Pelas ilusões. Se queremos entrar pela porta estreita, vivenciemos os ensinamentos de Jesus. Se não, vejamos. Não nos pede para que procuremos, nos pede para que procuremos a verdade, pois que a verdade nos libertará. Que pautemos nossa vida na imortalidade da alma, esperança, eu tenho outras oportunidades, e ter fé no futuro. Que aprendamos a amar uns aos outros, que procuremos sempre ser o bom samaritano, ou seja, fazer o bem sem se preocupar a quem estamos favorecendo com a nossa atenção, com o nosso tempo. Fazer o bem simplesmente pela alegria de ver o outro feliz, traz uma felicidade interior enorme e nos ajuda no equilíbrio emocional, físico, que vai nos proporcionar saúde. Orienta a fundamentar nossas vidas em bens que as traças não comam, nem a ferrugem corroa. Está sempre alerta às tentações que nos levem a desviar do caminho que nos conduz ao Pai. Daí deixou-nos a orientação da oração e a vigilância. E os espíritos amigos, na vasta literatura espírita, nos alerta: aonde estiveres, com quem estiveres, lembra-te sempre, sê tu quem cede, sê tu quem renuncia, sê tu quem compreende, pois foi assim que as grandes almas, hoje desencarnadas, como Jesus fala, olha ele lá, os três lá no reino dos céus, utilizando a porta estreita, vestiram a túnica nupcial, ou seja, eles praticaram a caridade e encontraram a paz prometida, encontraram o reino dos céus. Que Jesus permaneça conosco, nos iluminando, nos guiando, e Ele quer fazer isso, mas precisa da nossa colaboração. Muita paz para todos.